Muito bem. Então, boa noite. Vou então, na aula de hoje de introdução à geometria diferencial, falar um pouco sobre as curvas no espaço. O objetivo é fazer uma generalização do estudo das curvas no plano, onde a gente tinha, então, no caso das curvas no plano, vamos lá uma curva alfa de S, dada por equações x de S e y de S, onde S é o comprimento de arco, nós vemos então que nós temos uma base formada pelo vetor tangente e o vetor normal à curva, tem a mesma orientação dos vetores I e J do R2, né, que formam a base ortonormal para este espaço vetorial bidimensional. Então, nós vimos que é possível demonstrar que tanto o vetor normal tanto o vetor t' de S, né, lembrando que o vetor t de S, que é o vetor tangente, t de S é o vetor alfa de S, que é x' de S e y' de S. Né? E o vetor normal é menos y' de S e x' de S, de modo tal que o produto escalar, né, entre esses dois vetores, que no livro é denotado dessa forma, né, esse produto escalar, então, ele vale zero. Então, vimos que através das fórmulas de Fermat, né, que esse vetor teria obrigatoriamente, ele vai ser um vetor perpendicular, né, ao vetor t, pelo fato do vetor t
ser o vetor unitário, né? já que o parâmetro S é um comprimento de arco, o vetor T é unitário, e aí nós sabemos que o T' é ortogonal ao T. Se ele é ortogonal a D, né, o que eu vou mostrar mostrando aqui a figura, ele tem que ser colinear com o vetor NS. Né? Certo? E nós chegamos então à conclusão que o vetor T' de S ele tem que ser, né, como está dito aqui, ó, na página 43, ele tem que ser colinear com o vetor N de S. E essa constante de proporcionalidade é a constante K de S. Na verdade, ela não é uma constante, né? É uma função chamada curvatura de alfa no ponto S, representada por K de S. Então, esse K de S vai ser o produto escalar do vetor alfa duas linhas pelo vetor L de S. Que o T' de S nada mais é do que o vetor x' de S e y duas linhas de S. Então está aqui a função que representa a curvatura quando expressa em termos das coordenadas x', x duas linhas, y duas linhas. Né? É o produto escalar do vetor alfa duas linhas com o vetor L de S. E também o vetor L' de S, pelo fato de ser ortogonal ao vetor L de S, né, estará numa posição assim. Conforme vemos em tela. O vetor L de S ele tem que ser ortogonal ao vetor N de S, né? Portanto, ele é proporcional, ele pode estar apontando em sentido contrário ou no mesmo sentido do vetor T de S. Ele vai ser colinear com o vetor T de S. Né? Com isso, né, a gente chegou à conclusão que as equações de Frenet são T' de S igual a K de S vezes N de S, né? E N' de S igual a menos K de S vezes T de S, são as formas de Frenet de uma curva plana. Né? E aí nós fizemos a dedução, né, que no caso da reta parametrizada pelo comprimento de arco, a curvatura identicamente nula, que corresponde a essa nossa visão intuitiva, né? E a circunferência de raio B e centro no ponto A, vírgula C, parametrizada pelo comprimento de arco, como está descrito aqui na página 44, né, do nosso livro texto. Então, a curvatura será constante igual a 1 sobre B. Né? Portanto, quanto maior for o raio, né, da circunferência, que é o valor do B, menor será a curvatura. Isto é, à medida que o B, que é o raio da circunferência, à medida que o B tende a infinito, isto é, quanto maior for o raio da circunferência, menor é a sua curvatura, razão pela qual essas curvas são aplicadas na construção de rotatórias, né, para organizar o trânsito nas velocidades. Vimos também essas formas que expressam a curvatura para uma curva expressa por um parâmetro que não é necessariamente comprimento de arco, aqui na página 46. Vimos aqui o cálculo da curvatura da esfera logarítmica. Então, agora aqui, né, no capítulo 3, no final desse capítulo, tem um teorema que diz, né, que se a curvatura K de S for conhecida, né, é possível determinar a equação, né, da curva a partir das fórmulas que aparecem aqui na página 52, onde o θ de S é a integral de K de S ds, né, onde o S0 é fixo, então a gente integra de S0 até S, a função de curvatura, obtendo a função θ de S. E aí, então, as equações paramétricas da curva alfa, x de S e y de S serão dadas por x de S igual a x0 mais a integral de S0 até S de cosseno de θ de S mais lambda ds, y de S é igual a y0 mais a integral de S0 até S de seno de θ de S mais lambda ds. Né? Esse lambda é um número real, que boa parte dos casos a gente considera que o lambda é zero. Né?
Da mesma forma, a gente faz uma translação, imaginando que esse ponto x0 y0 é a origem do R2, então essas duas parcelas se anulam, né? E aí passa a integrar, geralmente de 0 até s, a função cosseno de θ de s ds e seno de θ de s ds. Então, dependendo, né, dessas equações, é possível obter uma solução explícita usando técnicas de integração alimentares. Às vezes a gente tem que usar técnicas de integração mais sofisticadas. A gente vai abordar esse assunto aí mais para frente, né? Eu vou começar aqui falando então das curvas do espaço, né? Aqui no livro, na página 55, 56 e 57, né? Tem exemplos então de curvas no espaço. Bem, então a ideia é que as curvas no espaço, elas vão ter três coordenadas, né? Em cada ponto, evidentemente, terá três coordenadas, x, y e z. Então, de modo geral, uma curva no espaço vai ser dada por uma expressão da forma, vamos botar aqui um parâmetro t qualquer, depois a gente comenta x de t, y de t, z de t, onde o t pertence a um intervalo aberto. Estas funções x de t, y de t e z de t, né, são funções de classe C infinito. O que quer dizer isso? São funções que a gente pode derivar tantas vezes quanto a gente quiser. Deriva 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Essas funções são infinitamente diferenciáveis. E isso é uma forma de permitir que a gente use uma série de desenvolvimentos conhecidos, né, do cálculo diferencial. Por exemplo, se for necessário desenvolver essas funções por séries de potências, né, uma vez que elas são infinitamente diferenciáveis. Por exemplo, eu poderia pensar em desenvolver tais funções por séries de Taylor ou séries de Maclaurin, né? Então, todas aquelas ferramentas conhecidas do cálculo podem ser utilizadas aqui no estudo das propriedades destas funções, né? Lembrando que o R3, né, ele tem a base ortonormal formada pelos vetores I e JK, né? A gente está falando de uma curva no espaço. Lembrando que cada ponto, então, desta curva corresponderá a um valor correspondente de t, que varia no intervalo i. Então, à medida que o t varia no chamado domínio de definição desta função, né, os pontos da curva vão se deslocando, né? Eu posso pensar assim que a curva tem uma orientação, né? À medida que o t assume valores crescentes dentro do intervalo i, os pontos vão se deslocando ao longo da curva com uma certa orientação. Bem, então, aquelas curvas que a gente conhece do estudo de funções de várias variáveis, lá no cálculo 3, no cálculo 4, né, que são disciplinas de cálculo que são voltadas para o estudo de propriedades de superfícies, né, quando a gente, por exemplo, estuda as técnicas de desenho de superfícies, né, e utiliza, entre outras técnicas, as chamadas curvas de nível, né, para fazer o gráfico de uma superfície. O que está se falando ali são curvas projetadas sobre uma superfície plana. Tá?
certo? Então, aqui que a gente está pensando? Está pensando numa curva que se desenvolve no espaço. Por exemplo, uma reta no espaço, né? Uma espiral logarítmica no espaço, uma curva que tenha o comportamento de uma hélice, né? Que é como se fosse uma curva que se desenvolve de modo crescente ao longo de um cilindro circular reto, por exemplo, aquelas escadas que a gente vê, né, contornando um silo, né? Então elas vão se desenvolvendo assim como se fosse uma hélice circular. Esses todos são exemplos conhecidos, né, de curvas no espaço. Então vamos ver alguns exemplos aqui de tais curvas para ilustrar essas ideias. Vou fazer o seguinte aqui, se a gente consegue captar uma área maior aqui do nosso quadro. Então, digamos essa curva aqui. Temos um intervalo aberto contido no conjunto dos números reais. Então, esse aqui a gente tem uma equação de uma reta. Essa é uma reta que, vejam, ó, no instante zero, ela vai passar pelo ponto x0, y0, z0, né? E o vetor tangente, né, ele será um vetor constante. Será um vetor constante. E vamos imaginar que pelo menos um, né, dos coeficientes A, B e C sejam diferentes zero. Então, para garantir isso, a gente estabelece essa condição aqui, que é a soma A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né, essa soma aqui deve ser diferente de zero. Para que isso aconteça, pelo menos um destes três coeficientes deve ser diferente de zero. Porque a única possibilidade de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado ser igual a zero é se os três números A, B e C, que pertencem aos reais, né, sejam iguais a zero. Então, se um deles for diferente de zero, pronto. Essa soma aqui já vai ser diferente de zero. Né? E a gente vai ter, então, que o vetor tangente vai ser constante, né, e diferente do vetor nulo, por aquela condição ali. Portanto, o alfa de t
é uma curva regular. Né? Porque para que a curva seja regular, né, o vetor tangente ele tem que ser diferente do vetor nulo. Isso corresponde, né, pessoal, ao fato de que em todos os pontos o vetor tangente tem uma direção definida. Porque vejam, se o vetor tangente se anular em algum ponto, né, então naquele ponto, eventualmente, se existir esse tal ponto, o vetor tangente não terá uma direção definida, né, porque o vetor nulo ele não possui nem sentido nem direção definidos. Então, quando o vetor tangente é sempre diferente, né, do vetor nulo, né, a curva é chamada de uma curva regular. Então, o que a gente tem aqui, né, nesse exemplo ilustrativo desta curva, né, que é um caso particular, então, se a gente imaginar aqui o R3 como sendo representado, né, pelos eixos 2 a 2 ortogonais x, y, z, né? Vamos imaginar um pontinho aqui digamos x0, y0, z0, né? E aqui então estará a curva alfa de t. Certo? Sendo que o vetor alfa' é um vetor constante. Então, em qualquer ponto que eu calcule o alfa' de t, o resultado é sempre o mesmo. Ele tem, né, nesse ponto, nesse, em qualquer outro ponto, ele terá a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento, independentemente da posição em que ele seja calculado. Por quê? Porque neste exemplo, né, o vetor alfa' ele é ABC, é um vetor constante, não depende do valor do t. Tá? Esse é o chamado vetor diretor da reta, né, que tem exatamente como coordenadas os coeficientes A, B e C, que aparecem nas equações paramétricas desta curva. Então é claro que uma reta no espaço é uma curva idealizada que representa uma situação em que o vetor tangente, a curva, se mantém constante, né, independentemente do ponto. Então serve para quê, né, tais curvas idealizadas? Para representar a ideia, por exemplo, de um movimento retilíneo uniforme, né, certo? Por exemplo, um movimento em que a velocidade é constante, né, certo? Se traduz, né, num movimento retilíneo uniforme, como a gente conhece aí da física, né, quando o vetor velocidade é constante. Em certas situações, né, em certos casos, quando a gente tem que representar uma trajetória, né, de um elemento no espaço, às vezes a gente encontra, né, nesses mapas, de ventos, por exemplo, o uso de vetores. Certo? Então, esse é o tipo de situação bastante importante, né, em que aparecem vetores que podem ser representados, evidentemente, de maneira idealizada, como se fosse no plano. Mas, na verdade, considerando, né, que a atmosfera terrestre ela é uma atmosfera tridimensional, né, na verdade seriam, então estão sendo projetados, né, são vetores do espaço projetados numa superfície plana. Então aqui, no segundo exemplo,
é a curva parametrizada diferenciando A cosseno de T, A seno de T e B vezes T. Então, essa curva aqui é onde o T varia no conjunto dos reais, né? O A é positivo, o B é diferente de zero, é chamado de hélice circular. Então, falar um pouquinho sobre a hélice circular. Então, esta é uma curva, né, que é bastante importante aí nas aplicações, né, que a gente encontra. Ela tem diversas propriedades importantes e ela tem uma característica, que depois a gente vai ver, que ela é chamada de geodésica, né, é uma das geodésicas do cilindro circular reto. Vocês vejam que dentro do cálculo, um dos grandes problemas que a gente encontra aplicações para as derivadas de primeira ordem, segunda ordem, né, são os problemas de otimização. Né? Por exemplo, no plano, né, é conhecida a seguinte situação: se eu tiver, né, um ponto A aqui numa superfície plana, aqui um outro ponto B, digamos lá no plano XY, né? Se alguém te perguntar assim, né, qual é o caminho, né, qual é o caminho mais curto que une os pontos A e B, né, a gente pode responder tranquilamente que dentro da geometria plana, né, o caminho que tem a distância mais curta que une esses dois pontos aqui, né, é o segmento de reta que une o ponto A ao ponto B. Né? Qualquer outro caminho que une esses dois pontos, né, vai ter um comprimento maior do que o segmento de reta que une o ponto A até o ponto B. Então, essa é uma propriedade muito importante. Evidentemente, quando se constrói um prédio, né, como você imagina um prédio como esse aqui da universidade, onde tem aulas, né, tem diversas instalações aqui, instalações elétricas, hidráulicas, telefonia, etc. Evidentemente, para unir, né, os pontos os diversos pontos que são conectados, né, por cabos e outros equipamentos, é claro que em muitos casos, considerando a questão da economia, né, quando é possível, a gente deve usar essa comunicação em linha reta, né, porque isso vai minimizar o comprimento, né, dos materiais que unem um ponto ao outro e, portanto, vai minimizar o custo. Evidentemente, nem sempre isso é possível, porque às vezes tem que vencer algum obstáculo, né? Mas vocês podem observar aqui, né, a própria estrutura aqui da sala, né, tem esses dutos aqui de ar-condicionado, né, tem os dutos aqui que é onde passam os fios que unem os interruptores até as caixas
de, de transmissão, né, de distribuição de energia elétrica, são dutos retilíneos. Tá? Não tem porque ficar fazendo volta desnecessária. Né? Claro que às vezes a volta é obrigatória, porque enquanto tem uma parede, ou perpendicular a outra, né? Ou então chega no piso, tem que ir pelo subsolo e tal, então às vezes é necessário fazer algum ângulo de 90 graus. Mas sempre que é possível, né, se une um ponto ao outro por um segmento de linha reta, porque isso minimiza a distância entre os pontos. Né? Certo? A hélice circular ela vai ter uma propriedade semelhante. Né? Como é que a gente pode enxergar esta curva no espaço? Né? Observe então que a gente está falando agora de uma curva que tem estas equações paramétricas. Então eu posso dizer que o x de t é o a vezes o cosseno de t, né? O y de t é o a vezes o seno de t, e o z de t é o b vezes t. Né? Então vocês vejam que nessa formulação aqui, né, na hipótese que está sendo utilizada aqui, o a é essencialmente um número positivo. Né? Não pode se considerar que o a é negativo. O b deve ser um número diferente de zero. O b pode ser tanto positivo como negativo, não tem nenhum impedimento. Tá? O b só não pode ser igual a zero, porque se ele fosse igual a zero, né, essa terceira componente aqui daria zero, independentemente do valor do t. E aí não teria graça, assim, né? Seria uma curva com a terceira coordenada igual a zero, ou seja, seria uma curva no plano xy lá do R3, né? XY0. Tá? Então, como é que a gente pode enxergar o desenvolvimento dessa curva? Né? Observe que se eu pegar, né, a componente x e elevar ao quadrado e somar com a componente y e elevar ao quadrado, vai resultar em a ao quadrado, que multiplica o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de t. Isso é uma técnica, né, muito útil, né, de projetar a curva num dos planos. O que está sendo feito? A partir da constatação, né, de que as equações paramétricas que definem x e y, né, vão satisfazer a identidade fundamental da trigonometria, x ao quadrado mais y ao quadrado, vai resultar em a ao quadrado, que é uma versão, né, da identidade fundamental da trigonometria, que diz que essa soma cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1, independentemente do valor do t. Com isso, né, eu consigo ver que esta curva, quando projetada sobre o plano xy, ela é uma circunferência de centro na origem, né, do plano xy e raio A. Então, isto é, se eu olhar de cima, né, esta curva, se eu olhar de cima, ela é uma circunferência de raio A. Então, essa superfície, quando vista de cima, essa curva, desculpa, quando vista de cima, é uma circunferência de raio A. Mas ela não é uma curva no plano. Essa é a projeção desta curva no plano XY. Ela tem essa terceira coordenada aqui. Vamos imaginar, então, que o B seja positivo. Né? Como ela vai se desenvolver, então? Essa curva vai se desenvolver ao longo de um cilindro circular reto de raio A, aqui no
Como é que ela vai, então, vamos imaginar que o B seja positivo, certo que quando o T for igual a zero, vamos imaginar aqui que o T seja igual a zero. O x de zero é igual a A cosseno de zero, que é A. O y de zero é A vezes C de zero, que é zero. Né? E o z de zero é B vezes zero, que é zero. Então, o alfa de zero, né, é o ponto A, 0, 0, que é esse pontinho aqui. Por outro lado, se a gente, vamos imaginar, né, que já que a gente está trabalhando aqui com funções trigonométricas, que o t assuma o valor π sobre 2. Né? Π sobre 2. Então, o x de π sobre 2 vai ficar a vezes cosseno de π sobre 2, que é zero, porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Né? O y correspondente ao π sobre 2 é a vezes o seno de π sobre 2, que é igual a A, que é o seno de π sobre 2 é 1, né? E o z correspondente ao π sobre 2 é b vezes π sobre 2. Então, vamos imaginar que o b seja 1. Vamos fazer de conta que o b seja 1. Então, no ponto π sobre 2, né? O z é igual a π sobre 2. Ou seja, ó, vejam que o A está aqui, né? Só que o z é positivo. Então, a curva desenvolveu aqui assim. O que vai acontecer? Ela vai fazer a volta lá, né? Depois vai vir aqui assim e vai subir. Né? Certo? Então, ela vai desenvolver, ela vai ser uma hélice circular. Né? Certo? Ela vai enrolando aqui assim, né? Se desenvolvendo, supondo que o B seja 1 ou qualquer número positivo, né? Ela vai se desenvolver nesse sentido. Além disso, essa curva será uma curva regular. Né? Por quê? O vetor tangente, essa curva, é o vetor tangente, é o vetor alfa'. É a mesma interpretação que nós já vimos lá no caso das curvas do plano. O vetor que é chamado de vetor tangente é uma curva do espaço, é o chamado vetor alfa', obtido diretamente pelo cálculo da derivada primeira de cada uma das coordenadas x, y e z. Então, o vetor alfa' será, calculando aqui a derivada, vai ficar menos a vezes seno de t, a vezes o cosseno de t e b. E este vetor, né, alfa' de t, será sempre diferente do vetor nulo, né, porque o b chega de zero. Essa terceira coordenada aqui pode ser positiva ou negativa, mas não pode ser igual a zero. Portanto, está garantido por essa hipótese. Né? E o vetor tangente sempre terá, né, uma direção definida. Certo? Portanto, essa curva é chamada de uma curva regular. É assim que a gente verifica que uma curva é regular. Basta provar que o vetor tangente é diferente do vetor nulo. Né? Alfa é uma curva regular. Pelo fato do vetor tangente ser diferente do vetor nulo. Então,
Essa curva, ela tem uma interessante propriedade, como disse para vocês, né? Vejam que eu posso imaginar que um cilindro circular reto, ele é equivalente, né? Ele é, como a gente diz na geometria diferencial, ele possui uma isometria ou uma superfície plana. Vou mostrar aqui a ideia. Vou pegar aqui uma folha de papel. E nós temos aqui esta folha de papel, certo? E, evidentemente, a gente pode imaginar que essa folha de papel ela representa uma superfície plana. Tá? Então, vou pegar aqui e marcar 2 pontos aqui. Temos um ponto A e aqui um ponto B. Certo? Você enxergar aqui claramente, consegue, né? Então veja, usando aquela questão, né, que eu propus ali antes, né, vamos imaginar que eu queira calcular, né, melhor dizendo, determinar o segmento mais curto que une esses 2 pontos. Né? Então, dentro da geometria cartesiana, né, da geometria euclidiana, da geometria plana, nós sabemos que o segmento de menor distância que une o ponto A até o ponto B, né, é um segmento em linha reta. Então, esse segmento aqui. Vamos passar esse segmento aqui. Então, evidentemente, aqui eu estou traçando a mão livre. Esse segmento de reta. Então, beleza. Agora veja o que acontece, né, se eu fizer esta transformação aqui. Eu vou transformar esta folha de papel num cilindro circular. E como é que eu faço isso? Simplesmente unindo essas 2 extremidades aqui. Tá? Quando eu faço isso, vocês podem observar que essa curva que une o ponto A até o ponto B, aqui nesta superfície, ela continua sendo a curva de menor comprimento que une o ponto A até o ponto B. Mas ela não é um segmento reto. Essa curva aqui é um pedaço de uma hélice. Ela vai ter uma curva, vai ter um conjunto de equações paramétricas deste tipo aqui. Vai ter um comportamento semelhante ao da hélice, portanto, o que a gente conclui, né, é que a hélice, né, numa superfície cilíndrica, ela é a curva de menor segmento que une 2 pontos desta superfície, a menos que esses pontos tenham uma propriedade muito particular se eles estiverem alinhados verticalmente. Vocês vejam que se esses pontos, né, estivessem alinhados verticalmente, uma outra situação, digamos que, vou colocar aqui, os pontos estivessem nessa posição aqui. Então, digamos assim, os pontos A e B, né, estivessem a uma mesma distância aqui em relação à lateral aqui, à borda aqui do papel. Vocês vejam que na hora que eu faço, né, na hora que eu enrolo essa superfície, o segmento de menor comprimento que une o ponto A até o ponto B, né, evidentemente é um segmento reto, né,
Só que, então, o que a gente tem? Tem duas possibilidades, né? Ou é um segmento de reta, ou é uma curva espiral. Ou seja, com isso a gente consegue resolver este problema de descobrir os segmentos de menor comprimento que os dois pontos sobre uma superfície cilíndrica, né? Através, então, do segmento de reta ou da curva que é a hélice circular. Então, aqui, no site da Wolfram, se vocês pesquisarem os recursos disponíveis para traçado de gráficos, vocês vão encontrar aqui, dentro da matemática, a parte de plotagem aqui, ó, plotting e graphics. Vocês entram ali, ele tem equações paramétricas, parametric plots aqui, ó. Olha só, 3D parametric plots. Eu vou botar aqui você de T, seu de T, e digamos 3 vezes T. Eu vou botar aqui 0 até 2T. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele não permite fazer visualizações diferentes, né, da posição. Vamos ver se no GeoGebra 3D não é melhor isso. Tem que ver se eu tenho que procurar ver como é que a gente faz o gráfico de equações paramétricas. Pontos, retas e polígonos, curvas. Tem que tentar descobrir. Aqui não é muito claro. Vamos botar aqui o intervalo de 0 até 4 picos, melhor, né? Tá vendo? Não é muito claro aqui o desenvolvimento, né, dessa curva. Aqui no livro, o autor apresenta esta configuração. E por último, então, aqui, depois eu vou encaminhando o encerramento aqui dessa atividade, essa curva alfa de t, e na cosseno de t vezes cosseno de t, e na t vezes seno de t, e na t, onde o t pertence aos reais, né? É uma curva parametrizada diferenciável, é de classe infinito, porque essas funções x de t, y de t e z de t são infinitamente diferenciáveis e vai ter esse traço aqui, é como se fosse a espiral logarítmica, né, projetada no espaço para essa terceira componente que vai ser sempre positiva, aqui, já que o z de t é igual a t. Então, a gente vai trabalhar aqui com as
parametrização de comprimento de ar na próxima atividade. Vou encaminhar aqui para o encerramento. Ok, pessoal? Então, vou encaminhar aqui o encerramento dessa atividade. Na próxima semana, veremos como essas curvas no espaço podem ser parametrizadas pelo parâmetro comprimento de ar. Né? Veremos a base ortonormal do R3 formada pelo vetor tangente, pelo vetor normal e pelo vetor binormal, que vão formar uma base no ortonormal do R3, que vai ser variável, né, para as curvas do espaço, e faremos a dedução do referencial de Fermi. Uma boa noite, até a próxima terça-feira.